Espero que vocês estejam todos muito bem e vamos começar então a nossa leitura de hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento de céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e este então foi o segundo dia. Deus então disse que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra e ajuntamento das águas de mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, segundo a sua espécie, árvore que produzem frutos segundo a sua espécie, e contendo frutos a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e este então foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam-se eles de sinais, e marquem um tempo, os dias e os anos. Resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E ele também fez as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus, para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo dos firmamentos dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai-vos, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e este foi o quinto dia. Deus então disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus então os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas
que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e este foi o sexto dia. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque esse dia repousara toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto dos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida 4 braços. O nome do primeiro era Fison, é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O outro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bedélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deus lhe este preceito: pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque num dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais nos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, e eles não se envergonhavam. E a gente continua essa história, começando por Gênesis, nos próximos vídeos, aqui no canal Momento de Fé.